Bom dia, hoje é 17/5/2022, 12 graus em Uberlândia, muito frio, mas eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Resumindo esse versículo, a Bíblia nos instrui, nos ensina que não podemos desprezar os humildes começos, os dias pequenos, as pequenas coisas da nossa vida, da nossa caminhada. Não podemos desprezar. Nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada que não podemos desprezar os humildes começos, porque tudo que é grande hoje, tudo que cresceu, tudo que tornou forte, um dia foi pequeno. A grande empresa um dia foi pequena. O grande supermercado um dia pode ter sido pequeno. A grande loja um dia foi pequeno. Muitos empresários de expressão, de muito dinheiro no Brasil, um dia foram pequenos empresários que começou com uma portinha, foram felizes na sua administração e se tornaram posteriormente grandes empresários. Mas falando biblicamente, espiritualmente, nós temos o exemplo de Moisés. A Bíblia diz que Moisés pastoreava um pequeno rebanho de ovelhas no deserto de Midian. Quando ele ali trabalhava com seu sogro, Jetro, e ele foi cuidar de um pequeno rebanho, mas logo seria pastor de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Quando ele saiu do Egito com aquele rebanho, ele saiu dali com quase 3 milhões de judeus. Então, ele começou tendo experiências com pequenos rebanhos no deserto de Midian, foi adquirindo algumas experiências e logo Deus o colocou para pastorear quase 3 milhões de pessoas, tirando-os do Egito, levando para a terra da promessa. Então não podemos desprezar os humildes começos, porque Deus usa os pequenos começos, as pequenas experiências, para nos dar experiências para as grandes obras que Ele vai confiar a nós, os grandes planos, os grandes projetos que virão de Deus pela frente. Nós temos um outro exemplo também, Davi pastoreava as poucas ovelhas de seu pai, lá no deserto também, em algum lugar ali em Israel. Ele pastoreava as poucas ovelhas, mas logo Deus o transformaria em rei de Israel. Deus, ele o colocaria como rei sobre o seu povo, para governar seu povo, para dirigir seu povo, para pastorear seu povo. Então, aquela experiência das pequenas ovelhas, a morte do urso, a morte do leão, serviu de experiência para Davi enfrentar Golias, e Golias serviu de experiência para o startar do seu chamado, da sua vocação, para o grande projeto que Deus tinha na vida dele. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você também. Então não despreze aquela pequena congregação, aquela congregação na roça, aquele humilde culto lá na roça que você vai de leiteiro. Eu fui levar Santa Ceia de leiteiro muitas vezes, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, fui levar Santa Ceia, fui fazer culto na roça. Teve dias que o leiteiro, não conseguimos pegar o leiteiro, fomos a pé, 8, 9, 10 quilômetros.
teve dias de não conseguir carona para voltar, tivemos que dormir na roça, na casa de irmãos. Isso tudo serviu de experiência para aquilo que Deus tinha na minha vida. Então não despreze os trabalhos humildes, os trabalhos difíceis, as cidades difíceis, onde o evangelho está começando a criar raízes. É tudo mais difícil, mas não despreza, porque futuramente, ou futuro breve, pode se transformar em grandes trabalhos para a glória de Deus. Uma pequena nuvem era sinal de muita chuva. Quando Elias, ele viu, ele presenciou aquela pequena nuvem, o seu servo voltou e disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz: corre lá e avisa Acabe que vai chover, e vai chover muito. Ele não desprezou aquela pequena nuvem, porque pela fé ele creu que daquela pequena nuvem Deus poderia transformar numa grande chuva, e foi o que aconteceu. Também nós vemos o começo da Assembleia de Deus no Brasil, lá em Belém do Pará, quando chegou os missionários Daniel Berg, Gunnar Wingre. Foi um começo difícil, foi um começo sofrido. Deus me deu a oportunidade de ir a Belém do Pará, e o Senhor Deus me deu a oportunidade de estar ali na escadaria, aonde o navio Clemente parou. Aquelas escadarias onde desceram os tripulantes daquele navio Clemente, e ali estava Daniel Berg e Gunnar Wingre descendo em solo brasileiro. E subiram aquelas escadas ali em Belém do Pará, subiu uma avenida, começou a subir uma avenida, viraram à esquerda e pararam na praça, numa praça, aonde a primeira refeição de Daniel Berg e Gunnar Wingre foi manga. Belém é a capital da manga, tem até seguro manga para os carros. Então, ali começou a peregrinação de dois homens. Começou em cultos nos lares, começou visitando famílias, no meio dos leprosos, começo difícil, doloroso, sofrido, humilde, extremamente humilde, mas ali Deus acendeu a fogueira no coração de Daniel Berg e Gunnar Wingre, a fogueira, o fogo pentecostal, que se espalharia por todos os rincões do Brasil e hoje em muitos países do mundo, por causa daquele fogo que Deus colocou no coração de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Deus me deu a oportunidade, eu estive ali no primeiro templo, na réplica do primeiro templo central da Assembleia de Deus no Brasil, 1914, eu tenho até uma foto. Entramos lá dentro, ouvimos um louvor, sentimos, respiramos o que Deus fez através daquele lugar para o mundo todo. Então, meu irmão, ali, o primeiro templo da Assembleia de Deus, a réplica está lá, 1914. O templo deve que cabia umas 70 pessoas. Dali, Deus incendiou fogo para todo o Brasil. Está lá até hoje a réplica do primeiro templo central. Então, não despreze os dias humildes. Não desprezes os humildes começos. Todo começo é doloroso, difícil, parece que não vai romper, que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir. Mas Deus está invisível com sua mão poderosa para fazer todas as sementes que foram plantadas germinar e nascer para a sua glória. Fica essa palavra de reflexão para nós. Não desprezeis os dias simples e humildes, porque desses dias Deus transformará em dias gloriosos e poderosos sobre a face da terra. Hoje nós temos templos enormes, suntuosos, lindos, grandes, em todas as cidades do Brasil, mas começou lá nos humildes e simples começos com Daniel Berg e Gunnar Wingre. Não despreze
Que Deus te abençoe.